Olha, Fabiola, o Tarcísio teve uma grande vitória, né? A gente sabe que Lula apoiou Boulos, Bolsonaro quase apoiou Marçal, aliás, até combina mais com Marçal, e o Tarcísio segurou firme o Ricardo Nunes. Mas tem um grande problema aí, mesmo com a vitória folgada do Nunes sobre o Boulos. O Nunes, não podemos esquecer, é um prefeito pouco popular. Segundo o Datafolha, só 25% dos paulistanos aprovam a gestão dele. 45% dizem que é apenas regular. E como os segundos mandatos tendem a ser piores, e o Ricardo Nunes provou que, mesmo com caixa cheio, ele não consegue ter grandes marcas, nem grandes obras, nem grandes ideias. Né? 5 secretários dele foram candidatos à vereança, nenhum se elegeu. Então, o que eu falo aí na coluna, e, aliás, sugiro a todo mundo que leia na coluna do UOL, é que o Tarcísio, se quer mesmo ser presidente, se reeleger em 2026, tem duas lembranças. Uma, ele perdeu para o Haddad, né, em 2022, o Lula venceu o Bolsonaro em 2022, então São Paulo capital não é tão louca por ele. E essa Pauliceia tem um mal-estar enorme, ou seja, o Boulos perdeu, o Nunes não se tornou super popular de uma hora para outra. Então, esse mal-estar paulistano é um muro no qual Tarcísio pode trombar qualquer dia. E eu comento que, ao contrário do que muita gente pensa, o governo do estado tem que se preocupar com muito aí da roda presa da Prefeitura de São Paulo. Ou seja, se Tarcísio, de fato, quer mudar o governo do estado do Morumbi para os Campos Elíseos, ele tem que prestar atenção que a prefeitura é lenta. Então, todas as aprovações, todos os projetos para transformar Campos Elíseos, ele vai ter que contar agora com um afilhado, com um pupilo que é lento. Habitação, que é o grande drama da cidade de São Paulo, e que os Campos Elíseos, para virarem um bairro de fato, ou seja, não é só botando um gigantesco Titanic estadual lá, tem que ter moradia, inclusive para os funcionários públicos que vão se mudar para lá. E a Secretaria de Habitação da Prefeitura, nos últimos anos, não tem nem status, nem orçamento, nem assim grandes figuras responsáveis. Eu lembro que o prédio, lá, o terreno onde tinha aquele prédio que desabou no Largo do Paissandu, ainda não foi construído, não foi ocupado, era para ter habitação ali. As PPPs, e você agora falou de leilões, né? O governo do estado está fazendo concessões. E ainda é cedo para dizer se o Tarcísio vai saber fiscalizar essas concessionárias de forma melhor que Nunes tem feito. Agora, Então a gente fez até concessões fazendo uma para o pausa nessa, animal. até fazendo uma pausa nessa dos leilões, Raul, eu queria muito saber seu pensamento sobre essa história da educação, né? Ontem eu estava entrevistando aqui o ex-secretário municipal de Educação de São Paulo, hoje secretário estadual de Pernambuco, que é o Alexandre Schneider, educador. E ele me disse o seguinte ontem na entrevista: não é de tão ruim você colocar a construção e a gestão da escola, que não a parte pedagógica, para a iniciativa privada. Você que conhece, pesquisa tanto sobre isso no mundo, isso dá certo? Isso pode ser um caminho? A justiça suspendeu, nesse momento, essa decisão do Tarcísio. Mas você acha uma boa para a educação? Olha, Fabiola, é que a questão aí não é educação, né? Aí é manutenção de imóveis que o governo não sabe manter, tem muito vandalismo, muita destruição, e as escolas são construídas como nos anos 70, linha de montagem às pressas, porque nascia muito bebê no Brasil. Hoje, com uma taxa de natalidade baixa, o que a gente tem que fazer é melhorar as escolas existentes, fazer salas com menos alunos e turnos mais longos. Para variar, justiça e a mídia em São Paulo estão focando no menos importante. E é bom lembrar, a esquerda só lembra desses assuntos quando se fala do bicho-papão do privado. É como nos cemitérios. Agora, de uma hora para outra, parece que tem vandalismo nos cemitérios de São Paulo. Olha, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, tem vandalismo, tem furtos nos cemitérios,
Tinha máfia na época que os cemitérios eram públicos, então eu já estou meio com a paciência esgotada com a seleção seletiva de É. gente que fica uma vez no poder, duas, três vezes no poder, não faz nada, nem pelo cemitério, nem pela cultura, nem pela preservação de prédios públicos, e quando vai para a oposição, se escandaliza. Oh, meu Deus, agora. Para mim, o maior problema do Brasil são as escolas públicas que não têm concessão privada alguma e que estão caindo aos pedaços, e que tem banheiro sem vaso sanitário. Só que nesses não vai ter protesto, não vai ter abaixo-assinado, não vai ter gritaria. Então, o que eu falo no texto, Fabiola, é que o Tarcísio tem que fiscalizar concessionários. Ou seja, fiscalizar, cobrar. Agora, concessão per se não tem problema nenhum. A gente não está falando de currículo, de conteúdo pedagógico. Aliás, se a esquerda tivesse mesmo interesse nesse assunto, a gente não estaria falando de português, matemática ou geografia. Estaremos falando de algo que antecede isso, que é quando os professores serão ensinados a ensinar. No mundo inteiro, nos países que têm boas notas no PISA, China, Singapura, Estados Unidos, Inglaterra, você tem aulas de como o professor Isso é muito ensina. interessante. Que horas o professor tem que botar um aluno para fora? Que horas o professor tem que ficar em pé ou sentado? Que horas ele pode dar as costas para a classe para escrever? Ou seja, método. No Brasil, graças ao Ministério da Educação, que ainda é muito conservador e muito reativo a mexer nos cursos de pedagogia, os professores têm aula de história da pedagogia, sociologia da pedagogia, filosofia da pedagogia, mas não tem a Sim. prática. Então a gente joga os professores literalmente na cova dos leões, É, os carismáticos se dão bem, os que não são carismáticos vão direto para depressão, tensão, ansiedade. é Isso que a grave. gente deveria. É isso. Agora, se o Le- prédio, a torneira, o banheiro, o jardinzinho vai ser feito pelo governo ou não, é É secundário. isso. É isso. Leiam, leiam, assistam Raul Justilores, vale a pena. Vamos discutir São Paulo, vamos discutir cidades. Querido, um beijo. Vamos. Até, bom final de semana. Muito obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, vambora. Nosso All News ficando por aí. Vem a hora pra você. Obrigada pela sua companhia. Até segunda.